E à medida que a luz vai se fazendo em nossas consciências, grandes sóis começam a se aproximar e a se manifestar para a humanidade. A cada guerra que deixa de acontecer aqui neste mundo, o espírito de fraternidade vai permeando sempre mais nossas consciências. Eu sei que posso iluminar, eu sei que posso transgredir, no caminho do bem unir as vidas. Por mais que tentem me parar, por mais que tentem me impedir, sou filho do Criador. Não temo a maldade do homem, não. Espero que um dia encontrem verdade divina da fonte. Oi, na, na, na. Eu vejo um novo horizonte, mais sincero do que eu vi ontem. Traz bons ventos pra seguir adiante. Eu só peço a luz que me eleva. Deixe-me ser o bem, não querer pra ninguém o que eu não quero pra mim. Lua cheia clarear, uma só pra viver. Eu vim pra eternizar e ser o que eu nasci. Hoje dia 8 de fevereiro de 2020 e cumprindo o cronograma da série de aulas Data Limite, hoje nós vamos falar do tema ecumenismo. Ficamos aí algum tempo sem gravar aulas e eu gostaria de já no início dessa aula informar que previamente já colocaremos na descrição deste vídeo o endereço do site de A Psicanálise da Alma. Esse site ainda não está no ar, mas deve entrar no ar em 30 ou 40 dias. E este site de A Psicanálise da Alma terá o link com direcionamento para aquisição do canal privado das aulas de a classe privativa Psicanálise da Alma número 1 em São Paulo. Classe essa que terá o seu retorno às aulas agora no dia 29 de fevereiro. O telefone dos interessados para participar da classe privativa estará na descrição do vídeo. Inscrições com a senhorita Samira. A Psicanálise da Alma não tem equipe, não tem um grande grupo, não é um time e nem nada disso. A Psicanálise da Alma tem apenas 3 pessoas trabalhando. Eu, a Samira e mais uma outra pessoa que ajuda nos agendamentos, isso só. Então existe o trabalho do atendimento individual presencial em São Paulo, que é quinzenal, que é agendado com a Samira. Existe o trabalho do atendimento individual em A Psicanálise da Alma, que é agendado via WhatsApp, no número informado também na descrição deste vídeo. E existe o trabalho da classe privativa, das classes privativas, porque vão ser inúmeras. Nós estamos apenas na classe privativa número 1 de A Psicanálise da Alma em São Paulo, que é a aula presencial em São Paulo. Estas aulas são gravadas e estão sendo lançadas agora num canal privado de assinaturas. Nós temos aí 18 aulas gravadas. Essas 18 aulas gravadas deu 41 vídeos. Ou seja, temos aí nessas 18 aulas mais de 40 horas de aula. Essas 40 horas de aula poderão ser adquiridas no canal privado, apsicanalisedaalma.com, o link vai estar na descrição abaixo. Mais uma vez repetindo, este site ainda não está no ar, entrará no ar em 30 ou 40 dias, com a disponibilização das aulas. Então, além deste primeiro bloco de aulas da classe privativa número 1, que é o estudo profundo de O Caminho Infinito, as aulas que são gravadas retornam agora no dia 29 de fevereiro. Serão gravadas aí, acredito que mais 10 ou 15 aulas para o término da leitura e comentário de O Caminho Infinito. É um estudo mais aprofundado do que foi o curso de terapia, que já está gratuito no YouTube. Depois dessa classe privativa, em seguida, na semana seguinte, inicia a classe privativa número 2 com outro livro do Joel, que nós não definimos qual ainda. Depois dessas informações preliminares,
Vamos entrar de sola, vamos dar início aqui a esse tema ecumenismo, que é um tema polêmico, é um tema que parte dos religiosos e parte dos líderes religiosos deseja e almeja, e é um tema que parte dos líderes religiosos entende de forma completamente equivocada. Eles acham que é o diabo, que é o capeta, que é a macomunação, que é teoria da conspiração, esse monte de bobagem. Enquanto o ser humano tiver esse tipo de paranoia, a humanidade não vai para frente. Então vamos tratar logo desse tema. Essa aula acredito que não deva ser muito longa. Ecumenismo, o fim da guerra da intolerância religiosa e ignorância espiritual. Mais uma vez, peço para leigos e curiosos interessados no assunto ecumenismo, Deus, fé e religião, unificação, individuação ou comunhão, paciência para avaliar esta aula. Ou seja, aqueles leigos que chegarem no canal, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo, tenham paciência para avaliar esta aula. Ouçam com ouvidos de ouvir, e se é possível, depois avaliem. Ouçam com ouvidos de ouvir, e se possível, depois avaliem outras aulas do canal. Esse canal de Psicanálise da Alma tem o único exclusivo objetivo de divulgar o conhecimento das obras de Joel Goldsmith. Todo o tema de trabalho da Psicanálise da Alma é que o ponto de vista metafísico de Joel Goldsmith seja compreendido, divulgado, entendido, disseminado, aproveitado, né? Que fique bem claro, não estou aqui fazendo previsões. Que previsões? Previsões sobre o ecumenismo. O ecumenismo vai acontecer, o ecumenismo deve ser assim e assado. Não é nada disso. Que fique bem claro, não estou fazendo previsões, nem dizendo se isso vai acontecer e como deve acontecer. O quê? O ecumenismo. Não sei se isso vai acontecer. Não sei se a liderança religiosa do planeta, que é Roma, vai conseguir organizar eventos mundiais para discussão amistosa, próspera e frutífera do tema ecumenismo. Eu não sei como está isso. Não é divulgado, não é comentado, a gente não vê o movimento falando disso. Trato aqui apenas da importância do tema e do ponto de vista que ele não é abordado. Ou seja, eu vou tratar ecumenismo do ponto de vista que ele não é abordado. Não tenho a menor noção de como a liderança religiosa do planeta está tratando esse assunto, nem como, quando ou se isso realmente pode ou vai acontecer. Para aqueles que chegarem no canal e estranharem, algumas aulas eu preparo desta forma mesmo. Dependendo do tema que vai ser tratado, eu sento e escrevo um texto. Aí eu acompanho este texto que eu escrevi tratando o tema e comento ele na aula. Não tenho a menor noção de como a liderança religiosa do planeta está tratando este assunto, nem como, quando ou se isso realmente pode vai acontecer. O quê? Um ecumenismo efetivo no planeta Terra. Nós não estamos nem perto disso. Mas com certeza é um assunto tão importante ou até mais importante que o desarmamento nuclear no mundo, que é o desarmamento sobre a ignorância espiritual de Deus. Ou seja, esse assunto, o desarmamento sobre a ignorância espiritual de Deus, ele é tão ou mais importante que o desarmamento nuclear. Encaremos esta aula e o assunto tratado do ponto de vista do trabalho individual em relação a este assunto, principalmente os estudantes de Joel Goldsmith. Não tentemos mudar o mundo, levantemos o Cristo em nós e no próximo. Ou seja, encaremos esta aula e o assunto tratado do ponto de vista do trabalho individual, que cada um tem um melhor entendimento sobre ecumenismo no seu ponto de vista pessoal, porque ele vai estar desarmando em si suas crenças limitantes em relação a esse ponto de vista, a essa palavra, a essa importante
a essa importante expansão deste assunto que deveria ocorrer no planeta Terra, que é o assunto ecumenismo. Mas é delicado, é denso, é tenso, e não temos a menor ideia de como isso está sendo conduzido pelas lideranças religiosas. O corpo desta aula dará sentido ao tema abordado de forma direta e justa, ao ponto que realmente interessa, o que normalmente não é abordado por alguns dos mais conhecidos padres, pastores e líderes religiosos. Pelo menos aqui no Brasil, eu ainda não vi. Deve ter quem conheça isso com um pouco mais de seriedade, mas eu ainda não vi. Esses que tem, que fala, que dá opinião, etc., eu não vi nenhum falar disso de forma, com propriedade, de forma séria, de forma ampla, de forma a direcionar outros colegas de liderança espiritual para este tema. Eu mesmo não tenho mérito nenhum na compreensão que me é concedida pela visão e percepção espiritual que os estudos das obras de Joel Goldsmith têm me proporcionado, de 7 anos para cá, que foi quando eu conheci o material de Joel. Não sou dono da verdade, ela é dona de si mesma. Mais uma vez o tema: ecumenismo, o fim da guerra da intolerância religiosa e principalmente ignorância espiritual. Porque ser religioso não significa que a pessoa conhece espiritualidade, de forma alguma. Não existem culpados perante Deus ou o todo. Deus não pune, não castiga, nem causa nenhuma desgraça. Deus é graça onipresente. E se Deus é amor e graça, quem somos nós para julgar ou condenar aqueles que não têm direcionamento espiritual ou não têm sede pela verdade? Orai pelos vossos inimigos. Este é o maior dos mandamentos, porque é muito fácil amar os amigos, amar humanamente, né? Porque esse amor que nós estamos falando aqui, é espiritual, não é amor humano. Mas humanamente é muito fácil amar amigos, parentes, conhecidos, pessoas queridas. E os inimigos? E aqueles o inimigo não é que a gente seja inimigo de alguém, não. Inimigo é aquele com os quais nós incomodamos. Se eu me sinto incomodado com alguém, fulano é meu inimigo. Se a gente se sente incomodado com alguém, o problema é nosso, é sombra nossa, é problema interno nosso. Então não existe ninguém inimigo de ninguém. Mesmo assim, esta frase, orai pelos inimigos, deve ser compreendida. Quando que eu oro pelos inimigos? Eu oro por aqueles que me atacam, por aqueles que me criticam, por aqueles que ignoram uma consciência espiritual, e etc, etc, etc. Então, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a lição do Sermão da Montanha. Só 2 mandamentos. Mas para praticar esses 2 mandamentos, nós temos que englobá-lo num contexto maior, e este contexto maior é orai pelos vossos inimigos. Então, se o cristão se diz cristão e não está orando pelos inimigos, ele não é cristão porcaria nenhuma. Orai pelos vossos inimigos, este é o maior dos mandamentos. A justiça de Deus é uma justiça acima dos escribas e fariseus. O que são escribas e fariseus? São padres e pastores da antiguidade, lá do tempo de Jesus. Eram os doutores da lei. Eles conheciam os 10 mandamentos e o Velho Testamento virado avesso. E eles eram a nata, né? A nata, os inteligentes, os nobres, os puros. E o povo era ralé, os pecadores, os otários, os podres. Então, escribas e fariseus eram doutores da lei. Eles eram os bons e o resto era o lixo. Isso eram escribas e fariseus, né? Até quando teremos estes ensinando a fé? Porque isso existe até hoje. Até quando nós teremos escribas e fariseus ensinando a fé para o povo? Nesta abordagem sobre este tema tão importante, não vamos vulgarizar e popularizar mediocremente ecumenismo
como muitos religiosos dogmáticos pensam que ecumenismo seja. Ou seja, a enorme maioria dos religiosos dogmáticos pensa que ecumenismo é uma banalização, vulgarização e popularização de um amor banal. Ecumenismo é todo mundo numa boa. Ecumenismo, o contexto vai ser falado aqui, não vou ficar me adiantando. Nesta abordagem sobre este tema tão importante, não vamos vulgarizar, popularizar mediocremente ecumenismo, como muitos religiosos dogmáticos pensam que ecumenismo seja. Ou seja, muitos religiosos dogmáticos, eles vulgarizam mediocremente o ecumenismo. Eles falam só abobrinha. Como muitos religiosos dogmáticos pensam que seja. Muitos entendidos dizem que o ecumenismo é uma desgraça, que é banalização da aceitação de diversas linhas religiosas que não seguem orientação cristã. Por isso, eles têm repugnância pela palavra ou pelo movimento ecumênico. Até alguns acham que seja coisa do capeta. Tem até bispo que já disse que ecumenismo no dia de hoje é cultura pop, tipo Michael Jackson, da aceitação livre do pensamento positivo e da paz ou amor. E que isso de paz e amor e aceitação de outras crenças não seria ecumenismo. E não é mesmo. Uma aceitação banal de que paz, amor e aceitação de todas as crenças é ecumenismo, não é ecumenismo. Ecumenismo envolve respeito a todas as crenças, mas o verdadeiro ecumenismo deve tratar da importância da compreensão sobre a presença de Deus em todas as religiões. Que cada religião as religiões não vão mudar, não vai ficar tudo uma só, mas cada uma deve começar a compreender princípios sérios sobre a verdade da presença de Deus, senão o ser humano não tem chance. Ecumenismo é diálogo com líderes de todas as crenças e cultos para elaborar a questão Deus dentro de cada culto. Um mínimo de informação convergente deve ser levado um dia para dentro de cada tipo de crença ou culto. O que é informação convergente? Informações que sigam o mesmo rumo e destino da verdade. Ou existe um Deus ou não existe um Deus. Se existe um Deus, qual é o problema do ser humano então? Como que o ser humano não consegue entrar em comunhão com Deus, mesmo tendo uma fé enorme e acreditando em Jesus Cristo? Seus líderes cristãos do mundo, os que se dizem líderes cristãos, sejam padres, bispos, pastores, etc., não orientarem seus seguidores nesta educação ecumênica, a intolerância religiosa nunca terá fim, e estes tais que se dizem cristãos nunca poderão dar o exemplo. Quando falo de um mínimo de informação convergente sobre Deus, falo do desenvolvimento e compartilhamento da capacidade de que... Quando falo de um mínimo de informação convergente sobre Deus, falo do desenvolvimento e compartilhamento da capacidade de que as religiões avaliem seriamente esta palavra principal, Deus. Se existe um Deus, por que há tanta divergência de opinião sobre o mesmo? A ideia central de ecumenismo. Eu vou separar nesse trecho de alguns minutos aqui a ideia central de ecumenismo. Depois eu volto à elaboração geral. A ideia central de ecumenismo. 2 pontos importantes. Primeiro ponto. O estabelecimento de uma diretriz básica, agenda de encontros mundiais para elaborar a respeito do diálogo, lógica e verdade, de princípios verdadeiros que jamais podem ser negados. Eles se sustentam por si mesmos. Os princípios verdadeiros se sustentam por si mesmos. Por lógica e diálogo, chega a uma convergência de opinião.
O diálogo amistoso e persistente entre líderes de todas as denominações religiosas é muito importante e não pode ser mais negado. Dentro do primeiro ponto, deve ficar estabelecido que a ideia central a ser discutida e elaborada é a questão Deus. Ecumenismo não é uma festinha ou reunião amistosa para coffee break e apertos de mãos. Não, definitivamente não. Ecumenismo deve ou deveria ser a séria e inadiável abordagem pelos líderes religiosos para a compreensão aprofundada e concordância de pontos de convergência sobre a questão Deus. Isso não significa que vai haver uma única religião. Pensar assim é mediocridade, birra e falta de bom senso. Ou seja, eu vou ler de novo. Ó. A ideia central de ecumenismo, 2 pontos importantes. Primeiro ponto, estabelecimento de uma diretriz básica, agenda de encontros mundiais, para elaborar a respeito do diálogo, lógica e verdade. Princípios verdadeiros jamais podem ser negados. Eles se sustentam por si mesmos. Quem? Os princípios verdadeiros. O diálogo amistoso e persistente entre líderes de todas as denominações religiosas é muito importante e não pode ou não poderia ser mais negado. Dentro do primeiro ponto, deve ficar estabelecido que a ideia central a ser discutida e elaborada é a questão Deus. Ecumenismo não é uma festinha ou reunião amistosa para coffee break e apertos de mãos. Não. Ecumenismo deve ou deveria ser a séria e inadiável abordagem pelos líderes religiosos para compreensão aprofundada e concordância e pontos de convergência sobre a questão Deus. Isso não significa que vai haver uma única religião. Pensar assim é mediocridade, birra e falta de bom senso. Segundo ponto, são só 2. Estes líderes devem ou deveriam abordar e conversar amistosamente sobre a ideia central de ecumenismo, e este é o raciocínio que deve ser tema de evangelizar. Evangelizar ou evangelho é boa nova e não um conjunto de regras num livro para ser aplicadas com preconceito. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha, vamos lá. Segundo ponto. Estes líderes devem ou deveriam abordar e conversar amistosamente, persistentemente, constantemente, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, até chegar no consenso. Esses líderes, porque ecumenismo não vai acontecer com uma reuniãozinha só. Estes líderes devem ou deveriam abordar e conversar amistosamente sobre a ideia central de ecumenismo. E este é o raciocínio que deve ser tema de evangelizar. Porque ecumenismo é uma reunião para evangelizar, para ver como é que vai conversar, mostrar para o povo e dar testemunho de que Deus existe e o ser humano está com um problemão porque não entende isso. Evangelizar ou evangelho é boa nova. Então, assim, a palavra evangelho virou uma coisa meio negativa entre a população, entre o geral da população mundial que não quer saber de religião. Porque, evangelho fica parecendo coisa beata, carola e chata e ninguém quer. Porque não resolve a vida de ninguém. Essa crença em Deus que o povo tem atualmente. Essa crença num Jesus externo de 2000 anos atrás. Nós vamos falar disso daqui mais para baixo. Porque evangelho ou boa nova... Evangelho é sinônimo de boa nova. Quando Jesus veio, o povo começou a falar, olha, tem uma boa nova aí, tem um cara pregando, ensinando e demonstrando por verdade, por testemunho, que Deus existe e que Deus é bom, que o reino está dentro, que nós temos acesso a essa verdade, a essa comunhão. Foi isso que ele ensinou. Aí pegaram a palavra evangelho e transformaram num livro com regras. O livro existir não é o problema. O problema é fazer dele uma regra para ser preconceituosa. Evangelho é boa nova e não um conjunto de regras num livro para ser aplicadas com preconceito. Pelo amor de Deus. A ideia central, além da periférica, é esta. Ou seja, qual é a ideia periférica?
uma reunião amistosa, constante, permanente, de discussão amigável entre líderes religiosos para o entendimento da questão onipresença, Deus. Porque a gigante maioria dos líderes religiosos não é capaz de dar um testemunho sobre Deus. Lendo Joel, isso fica muito claro para a gente, estudando o autor Joel Goldsmith. A ideia central, além da periférica, é esta. A periférica é que deve haver ecumenismo, deve haver respeito, deve haver concórdia e deve se organizar para isso. A gente falou disso. A ideia periférica é o primeiro ponto, certo? E a ideia central é o segundo ponto. Ainda fazendo parte desse contexto, segundo ponto. É preciso desenvolver raciocínio lógico, ou seja, é isso que tem que ser discutido no ecumenismo. É preciso desenvolver raciocínio lógico para convergir em alguns pontos. As palavras onipresente, onipotente e onisciente nunca foram seriamente explicadas e inseridas com profundidade, de forma a levar o ser humano a compreender que Deus existe sim e que não é ilusão ou lenda. Um espírito onipresente, agora que vai, né? Porque Deus não faz nada pelo ser humano, mas o ser humano pode entrar em comunhão com a presença de Deus e dar testemunhos. Um espírito onipresente que tudo permeia, tudo. Entendam o que o onipresente quer dizer. Lei, substância e causa primordial. É um espírito sem forma, invisível aos olhos humanos. Como o ar que respiramos também não nos é visível, mas existe. Este ser sem forma, pura energia que permeia tudo, está em todo lugar, até no espaço vazio do espaço sideral. Isto significa onipresente. Se este ser tem esta natureza, ele manifesta todos os seres e todas as formas e as deixa existir. No caso dos seres pensantes, os humanos, estes existem, mortos ou vivos, de forma infinita dentro deste ser onipresente e vão tendo experiências de vida humana e de morte humana até que um dia possam renascer pelo Espírito. Por isso a Bíblia diz que só há uma vida, a vida imortal e infinita em Deus. Uma consciência nunca deixa de existir. Ela é imortal e infinita em Deus. Então só há uma vida em Deus daquela consciência criada por Deus. Aí os ignorantes, não, só há uma vida, então morreu, acabou, a gente não pode pensar em encarnação. Eu não estou aqui defendendo o tema encarnação. Encarnação não interessa defender encarnação. Interessa é compreender onipresença, onipotência, onisciência, palavra de Deus, permanência na palavra, a metafísica envolvida nesta verdade, certo? Para que haja testemunho da verdade e não apenas uma fé da boca para fora. Aqui, ó. Por isso a Bíblia diz que só há uma vida, a vida imortal e infinita em Deus, porque a gente existe eternamente, vivo ou morto, porque morreu, está meio mortão, mas está morto com uma certa vida em outro lugar, não acaba. A consciência não acaba, é impossível a consciência acabar. Aqui, ó. Mesmo que o indivíduo... É por isso que a Bíblia diz que há uma só vida, uma vida imortal e infinita. Está escrito isso na Bíblia, só há uma vida. Não quer dizer que o ser humano nasce criancinha, vive 50, 60, 70, 80 anos, morreu, acabou. Não, acabou porque está dizendo na Bíblia que só tem uma vida. Que entendimento medíocre. A Bíblia diz que só há uma vida porque só há uma vida da consciência individual em Deus. E essa vida é infinita, não tem fim. Ninguém morre de verdade. Mesmo que o indivíduo ainda não tenha renascido pelo Espírito, sua vida é infinita, vai existir para sempre. Ou seja, ninguém morre de verdade, apenas ainda não despertou para uma vida maior, enquanto não renasceu pelo Espírito. Lembram? Olha a frase, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então como é que tem uma vida só? Não estou defendendo a reencarnação, estou dizendo que para renascer pelo Espírito,
Para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Então o cara vai ter que renascer de alguma forma, não interessa se vai ser do lado de lá, se vai ser aqui, se vai ser em vida. Porque a lição ensinada foi para que renascêssemos em vida, uma outra vida em vida, além dessa, com amplitude, uma visão maior. Deus, como ser onipresente, não se opõe a nada. E é um ser verdadeiro, de puro amor, o Todo-Poderoso. E todo o poder só pode ser amor. Nenhuma religião conhece esse ser com profundidade. Nenhuma. Pois senão esta religião que conhecesse Deus com profundidade já teria disseminado a verdade de forma amorosa e abrangente, e não haveria mais tanta desgraça na vida humana na Terra. Tem alguma coisa errada com isso? Não, o ser humano está evoluindo até conhecer Deus de verdade. A ideia está evoluindo, sendo aprimorada dentro desse próprio ser que é Deus, até que a humanidade acorde para isso. E por isso deve haver ecumenismo, para que isso seja entendido. Se Deus não se opõe à variedade de crenças, por que uma crença deve se opor a outra numa luta de intolerância, arrogância, disputa e principalmente desconhecimento filosófico, lógico e agora também científico? A total desconhecimento lógico, filosófico e científico pela maior parte dos religiosos sobre Deus. Porque filosofia, lógica e ciência faz parte da elaboração mental na tentativa de entender Deus. Ah, não, Deus a gente não tem que entender. Como que não tem que entender? É pelo ser humano achar que não deve compreender Deus que ele acredita num Deus da lenda. Alguns líderes religiosos maldizem e menosprezam outras crenças, como Umbanda e Candomblé. Eles não falam abertamente, mas caracterizam quando dizem que crenças que não ensinam o Evangelho são menores e são piores e não merecem consideração ecumênica. Que tristeza! É lamentável, é desastroso esse tipo de ponto de vista religioso. Todas as crenças têm líderes religiosos. No mundo tem líderes religiosos da Umbanda, tem líderes religiosos do Candomblé, certo? Então esses líderes merecem o mesmo respeito igualitário que todos os líderes das denominações cristãs, certo? E eles devem ser inclusos no ecumenismo. Eles também têm interesse por Deus. Eles de alguma forma estão operando dentro de Deus, mesmo que dentro desses lugares eles não ensinem a palavra de Deus. Não interessa. Pensar de outra forma é excluí-los, é exclusão. E exclusão religiosa é mais preconceituosa e pior do que exclusão social. É pior. Exclusão espiritual, gente, é a maior ignorância que existe. Para se dizer verdadeiramente cristão, é preciso compreender a palavra liberdade humana. Não é porque em alguns cultos de outras crenças o evangelho não é ensinado que o cristão tem o direito de julgar, condenar e menosprezar. O cristão nunca tem este direito. Se ecumenismo não for entendido, discutido, abordado e trabalhado nas verdades sobre a palavra de Deus ou ainda sobre onipresença, se isso não for devidamente esclarecido, jamais sairemos da intolerância religiosa e ignorância espiritual. Pois enquanto a verdade sobre um poder, Deus, não for levada a sério para a felicidade e libertação individual, toda religiosidade será escrava da crença no bem e no mal, em Deus com D minúsculo e no diabo, escravo de tudo isso, da crença no bem e no mal, de Deus com D minúsculo e escravo do diabo. Vocês sabem muito bem o que eu penso a respeito de diabo. Diabo é a mente humana que acredita em dois poderes, e não ser vermelhão, capetão, chifrudão com espetão. Tá, isso aí é viagem na maionese. Aqui, ó. O grande calcanhar de Aquiles da intolerância religiosa
desde sempre é a questão do diabo, pois se tirarmos este fundamento estúpido da fé religiosa, muitas pessoas vão se afastar de suas igrejas e líderes. Ou seja, se essa é verdade sobre o diabo, que o diabo não existe, que diabo é a mente humana que acredita em dois poderes. Porque vamos supor que um diabo exista. Quem é esse diabo? Esse diabo não é aquele que quer ver a gente derrubado, morto, falido, lutando, brigando, discutindo, problema. E aonde que estão esses problemas? Não é dentro do pensamento humano? Então é ali que o inimigo age. Não é? O inimigo se esconderá no último lugar em que você procuraria. Dentro de você mesmo. Lembrando, na descrição desta aula teremos mais uma vez links importantíssimos de serem acessados e compreendidos. Depois da aula verifiquem os links. O grande calcanhar de Aquiles da intolerância religiosa desde sempre é a questão do diabo, pois se tirarmos este fundamento estúpido da fé religiosa, muitas pessoas vão se afastar de suas igrejas e líderes. Ou seja, a hora que as pessoas começarem a entender que elas foram tapeadas, enganadas com essa história de diabo, que diabo não é um ser externo do mal que luta contra o ser humano, mas é uma força psicológica, psíquica, é uma crença universal, crença em dois poderes, no bem e no mal. Quando ele entender que isso foi plantado em sua consciência pela ignorância, através de milênios e séculos, ele vai lá, então nós fomos enganados. É aí que as pessoas vão começar a perder a fé nas igrejas, porque a igreja trabalha em cima do medo do diabo. Não estou julgando e criticando as igrejas, né? Vamos fazer de conta que é uma ou outra só que pensa assim, né? Aqui, Se tirar, o grande calcanhar de Aquiles da intolerância religiosa desde sempre é a questão do diabo, pois se tirarmos este fundamento estúpido da fé religiosa, muitas pessoas vão se afastar de suas igrejas e líderes, pois não conseguirão mais conviver com a mentira. Eu indico a aula áudio de Joel Goldsmith no canal no YouTube, O Caminho Infinito em Português. O nome da aula é O Discernimento do Cristo Desfaz o Anticristo. É uma das aulas mais importantes que Joel deu. A situação e o problema planeta Terra, ou todos os problemas do planeta, todos os problemas de crises internacionais, corrupção, pobreza, fome, favelas, carência, violência, doenças, epidemias, crises conjugais, criminalidade, drogas, falta de prosperidade e crescimento, etc, 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 são de total responsabilidade dos líderes religiosos de todos os segmentos do planeta. Todos. Existe também a responsabilidade individual de cada ser humano que não teve sede ou não despertou para buscar Deus em verdade. Pois se isso fosse feito, pelo menos os problemas individuais seriam todos resolvidos. Mas a responsabilidade principal é sim dos líderes religiosos, pois o papel deles deveria ensinar a desenvolvermos compreensão da verdade e não mentiras ou meias verdades. Pois se isto estivesse sendo devidamente ensinado, não estaríamos vivendo na escuridão espiritual sobre os ensinamentos de Jesus. Quem achar que eu estou falando merda, dá uma estudadinha nas obras de Joel Goldsmith. Desculpa o palavrão, gente. Estudem Joel Goldsmith e vocês se livrarão de muitas crenças limitantes, muitas discordâncias e dissonâncias cognitivas a respeito de Deus e o ser do Cristo. Se Deus é Deus, o ser humano não devia ter problemas em sua vida, ou pelo menos se os tem, deveria saber como resolvê-los através da prática do conhecimento da verdade espiritual sobre Deus. Verdade espiritual sobre Deus não tem a ver com religião. Mas isso não é feito, pois desde sempre a lição do mestre tem sido repetida e insistentemente negada.
delegando a responsabilidade pela compreensão do reino que está dentro para a esperança num Deus fora, ou então num Jesus que já nos salvou, e não é preciso fazer mais nada, a não ser esperar a morte, e tudo estará resolvido. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, obviamente, o erro não está em Deus, mas sim na compreensão equivocada que os seres humanos conformados têm de Deus, que busques o conhecimento como buscas o alimento do dia a dia. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é ele, a pessoa humana de Jesus que veio, sou o Salvadorzão. É a presença de Deus que veio nele. Quando ele conheceu a presença de Deus nele, ele se tornou um Cristo. Não é? Ele queria que nós aprendêssemos o mesmo. Indico também a aula de Joel, tornando o reino de Deus tangível. Gente, é aula para ouvir 20, 30. Teve aula dessa que eu já ouvi 50 vezes e cada vez que eu ouço eu digo, meu Deus, como estávamos equivocados. Essas aulas também vai estar o link na descrição do vídeo. Aviso. Vou dar um aviso aqui para a gente continuar a aula daqui para baixo. Aviso. Não vamos aqui ficar falando de mecânica quântica, assunto que enorme maioria de leigos leva para o lado do pensamento positivo ou poder do pensamento. Só existe um poder, Deus, e esta é a vida no espírito. Em ti eu penso, me movo e existo. Este orar, vigiar é muito mais sério, mais necessário do que se imagina, mas nem por isso chato ou entediante. Pelo contrário, é o Espírito que nos reaviva todos os dias, com cada vez mais compreensão sobre Deus e o papel do ser humano no mundo. Mas sim, mecânica quântica inevitavelmente, nem que demore mais 10, 20, 50 ou 100 anos, vai levar o ser humano à conclusão lógica e inegável, a nível mundial, sobre a realidade de um espírito onipresente, que a ciência hoje chama de campo unificado. Gente, a mecânica quântica é praticamente o Paráclito. A mecânica quântica vai quebrar todos os paradigmas sobre Deus no planeta Terra. Pode demorar 10, 20, 50 ou 100 anos. Vai ser inegável. Uma hora até Roma vai ter que assumir isso e falar isso. Porque a hora que Roma botar a boca no trombone e falar, gente, parou tudo. Preste atenção. Tem uma energia onipresente que não tem forma, é onipresente. Ela manifesta tudo. Ela é pura harmonia e ela se chama campo unificado. Ela é quem agora? Ela é Deus. Né? A hora que a ficha cair no planeta Terra disso, em massa, aí a coisa que tem solução. Mecânica quântica ou metafísica, nós não estamos dizendo que a ciência está acima da religião, é o contrário, tá? A ciência apenas chegou à conclusão e prova de que Deus existe. Os acadêmicos não vão dar o braço a torcer e assumir isso. É preciso ter bom senso, é preciso ter brilho, certo? É preciso ter sede pela fé e sede por Deus para assumir esses fatos. Mecânica quântica ou metafísica é apenas a base e fundação lógica e científica para a conclusão intelectual e filosófica sobre Deus, para ajudar a compreensão dos materialistas ou descrentes. Pois aqueles que se julgam cristãos ou religiosos deveriam levar muito mais a sério o estudo da palavra e buscar sempre uma compreensão mais alta da palavra. Ninguém busca uma compreensão mais alta da palavra. Quem é que estuda isso com seriedade? Quem é que vai, além do que ele entende na Bíblia, atrás de autores que explicam o que está na Bíblia? Porque Joel explica maravilhosamente bem o que está na Bíblia. Um entendimento profundo da palavra, que palavra? Palavra de Deus. Deveria levar
todo cristão, um entendimento profundo da palavra de Deus, deveria levar todo cristão para as realizações que Jesus ensinou para seus apóstolos, graças, curas e testemunhos. Mas isso atualmente é para meia dúzia. Meia dúzia, que eu estou sendo metafórico, eu estou querendo dizer que é pouquíssima gente. Isso não pode continuar assim. Por isso, vamos abordar ecumenismo com a seriedade que lhe é devida, para que seja desenvolvida uma melhor e maior compreensão de onipresença. Ecumenismo é sinônimo de onipresença. O ecumenismo surge no planeta Terra para que a onipresença de Deus seja definitivamente revelada. É nos dias de hoje fundamental que se compreenda o mínimo de mecânica quântica para entender a questão do espírito onipresente. Não para usar mecânica quântica, mas para ser usado pelo Espírito de Deus. E então, diante da decisão pessoal, esse é pessoal, esse trabalho aqui, nós estamos falando do ecumenismo, mas esse trabalho aqui deve ser individual. E então, diante da decisão pessoal de não admitir mais a própria ignorância e conformismo, expressar uma reação e levantar dos mortos. Tem aquela frase, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Para levantar dos mortos, tem que deixar de acreditar no bem e no mal. Tenhamos essa coragem e determinação por Cristo e em Cristo, para que um verdadeiro compromisso com a verdade e não um conformismo vitimista possa nos levar a um caminho em que a percepção espiritual possa ser desenvolvida. Não é possível mais se dizer cristão e continuar refém do medo e da estupidez, refém da crença em dois poderes e da total ignorância filosófica e científica em nome da espiritualidade. Ou seja, a pessoa se diz cristão em nome da espiritualidade, em nome de Deus. Eu nego a filosofia e a ciência, eu nego a capacidade de pensar e raciocinar. Deus não quer que eu pense, Deus não quer que eu entenda Ele. Aqui, ó. Apesar disto, esta percepção, aqui, vamos retomar. Tenhamos esta coragem e determinação por Cristo e em Cristo, para que um verdadeiro compromisso com a verdade e não um conformismo vitimista possa nos levar a um caminho em que a percepção espiritual possa ser desenvolvida. Não é possível mais se dizer cristão e continuar refém do medo e da estupidez, refém da crença em dois poderes e da total ignorância filosófica e científica em nome da espiritualidade. Apesar disto, esta percepção não é apesar da necessidade de abrir a mente para os fatores filosóficos e científicos, apesar disto, esta percepção sobre Deus, sobre a presença de Deus, não é conseguida com conhecimento de mecânica quântica, nem de filosofia ou lógica. A mecânica quântica, filosofia e lógica são apenas o óbvio, racional e bom senso humano, que deveriam levar o ser humano a uma busca sincera e verdadeira pela comunhão espiritual, ou unificação, ou individuação com esta presença. Muito se fala de Deus, muito se prega Jesus, mas não há nenhum conhecimento popular sobre campo unificado. Isso porque Roma, a principal diretriz religiosa do planeta, está adiando este assunto. Eu quero me enganar que a direção de Roma não está sabendo dos dados científicos sobre campo unificado e vácuo quântico, né? Tem que ser muito inocente para pensar que eles não estão informados disso. Sim, esta comunhão espiritual com a onipresença resolve os problemas da vida humana. A intuição secular dos religiosos fervorosos, ou mesmo dos menos fervorosos, que rezam a Deus pela sua saúde,
pelo planeta, pela sua prosperidade individual, e tudo que a vida humana deseja de melhor está correta. Ou seja, a intuição geral, por rezar e pedir, está correta, a intuição. Mas a compreensão sobre Deus e também a aplicação prática de princípios espirituais ou fé está equivocadíssima. E é disto que vamos tratar nesta aula. Ecumenismo. Agora vamos entrar no tema. Ecumenismo, ou seja, até agora era como é que fala? Introdução, né? Agora entra no tema, ecumenismo. A disseminação da verdade sobre a palavra de Deus e sua presença. Ecumenismo. A disseminação da palavra de Deus e sua presença. Isso que é ecumenismo. A disseminação da verdade sobre a palavra de Deus e sua presença. Onde está este Deus vivo? É isso que temos que tratar. Se mesmo com milhares de igrejas ditas cristãs e bilhões de fiéis cristãos, o ser humano está vivendo ainda na era das trevas, como pode Deus voltar se Ele é onipresente? E até mesmo Cristo disse: estarei sempre convosco até o final dos tempos. Ele está aqui, mas não é compreendido, não é vivenciado, apenas reverenciado de forma idólatra. E se o que eu digo for mentira, o que quer dizer esta frase? Não chamarão nenhum homem sobre a terra de pai. Apenas teu pai que está nos céus é teu pai. Vamos ler de novo. Entrando no tema da aula, daqui para baixo. Ecumenismo, repetindo, ecumenismo é a disseminação da verdade sobre a palavra de Deus e sua presença. Onde está esse Deus vivo? Se mesmo com milhares de igrejas ditas cristãs e bilhões de fiéis cristãos, o ser humano está vivendo ainda a era das trevas? Como que com milhares de igrejas cristãs e bilhões de fiéis cristãos, o ser humano ainda vive a era das trevas? Porque a era das trevas ainda não acabou, não. Como pode Deus voltar se Ele é onipresente? Ah, Deus vai voltar. Que Deus vai voltar? É onipresente. E até mesmo Cristo disse: estarei sempre convosco até o final dos tempos. Ele está aqui, mas não é compreendido, não é vivenciado, é apenas reverenciado de forma idólatra. E se o que eu digo for mentira, o que quer dizer esta frase? Não chamará nenhum homem sobre a terra de teu pai. Teu pai é apenas o pai que está nos céus. Este é teu pai, a onipresença. Tem algo podre no reino da Dinamarca, eu anotei aqui. Isso é uma frase popular para dizer que tem algo errado com a crença universal a respeito de Deus. Para que estas verdades espirituais e também metafísicas sejam compreendidas por todas as denominações cristãs e também, pelo menos em parte, por todas as outras denominações esotéricas e místicas aqui eu estou falando do misticismo banal, os ditos cristãos têm que dar testemunho. Olha, vamos lá de novo. Para que estas verdades espirituais e também metafísicas sejam compreendidas por todas as denominações cristãs e também, pelo menos em parte, só um pouquinho, por todas as outras denominações esotéricas e místicas, os ditos cristãos têm que dar testemunho. Não adianta bater de porta em porta para fazer os homens engolirem a palavra, ou continuar julgando e menosprezando aqueles que, pela própria falta de testemunho da enorme quantidade de cristãos,
continuam resistentes e sem fé ou interesse em Deus. Olha, não adianta criticar a maioria que não tem interesse em Deus, porque a responsabilidade disso é dos cristãos que não deram testemunho. A enorme maioria de sei lá quanto de cristãos não dá testemunho. Então aquele que não é cristão não tem interesse em ser. Aqui, ó. Não adianta bater de porta em porta para fazer os homens engolirem a palavra, ou continuar julgando e menosprezando aqueles que, pela própria falta de testemunho da enorme quantidade de cristãos, continuam resistentes e sem fé ou interesse em Deus. E mesmo que em outras práticas religiosas, os que dizem cristãos apenas porque acreditam que Jesus existe ou existiu, e mesmo em outras práticas religiosas que não são cristãs, existe muitas pessoas que se dizem cristãs apenas porque acreditam que Jesus existe e existiu. Mas estes também não aplicam e não sabem nada sobre como passar por esta transformação da vivência em um poder no Espírito de Deus. Pois se soubessem, não estavam fazendo salada com crenças quando se dizem cristãos. Entenda quem quiser, não terás outro Deus ou outro poder. Ama o próximo como a ti mesmo e lança teu pão às águas. Esta obra se chama ecumenismo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Agora, se o Senhor edificar esta obra, ecumenismo, entre parênteses aqui, ó, entre igrejas cristãs como as próprias igrejas gostariam que fosse, para que então, por testemunho da verdade, isso pudesse ser muito melhor compreendido e inegavelmente levantar o reino de Deus na terra. Vamos lá, vou ler de novo. Esta obra se chama ecumenismo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Agora, se o Senhor edificar esta obra ecumenismo, como podemos dizer que ela seja uma obra do demônio, se ela estiver sendo edificada na palavra da verdade? Isso seria crença em dois poderes, e estaríamos delegando a verdade em nossa consciência a serviço do inimigo. E a verdade não pode ser usada pelos negativos ou pelo inimigo, pois a verdade é dona de si mesma e a verdade é Deus. Deus é um poder, onipresença. Portanto, dar poder a um tal inimigo é deliberação da mente humana que ainda não entendeu o pecado original. Jesus foi claro em seus ensinamentos e Joel Goldsmith maravilhosamente vivenciou tudo isso e, pela graça, derrubou todas as divergências de crenças no temor, na falta, na carência e no medo. Medo é a ausência de Deus. Enquanto houver medo, o mundo será do inimigo. Não vos oponhais ao mal, mas viva pelo meu espírito. Se Deus, como um poder, não for minimamente compreendido por todos os segmentos religiosos de qualquer ordem, não há ecumenismo. Sim, ecumenismo é respeito, como disse Padre Fábio. Procurem no YouTube Padre Fábio Ecumenismo. Vocês vão ver um vidinho lá dos 10, 12 minutos, ele falando de ecumenismo. Mas aquilo lá, me desculpe, aquilo lá é muito raso. Mas não é só isso não. Sim, ecumenismo é respeito, como disse Padre Fábio. Respeito total, mas não é só isso não. É muitíssimo mais que isso. Se acharmos que ecumenismo é apenas respeito, estamos sendo omissos com todo o compromisso do testemunho da verdade. Sem testemunho da graça, não existe cristianismo. O testemunho da graça deve nos levar à responsabilidade pelo ecumenismo, pelo estabelecimento do reino dentro de nós, para assim construir esta obra no planeta. Igrejas temos aos milhares, talvez centenas de milhares,
mas isto não está levando a nada, mas apenas a uma banalização da fé de fundo emocional, conformismo. Ecumenismo não é We Are the World, como disse o bispo Walter McAllister. Tem um vídeo dele no YouTube que chama O que é ecumenismo nos dias de hoje. Dêem uma olhada para vocês verem como uma pessoa pode distorcer o sentido do ecumenismo. E também, ecumenismo também não significa zona ou balbúrdia de crenças. Poder só existe um. Ecumenismo é concórdia para a compreensão dessa onipresença, onipotência e onisciência. Ecumenismo é diálogo amistoso para a compreensão da onipresença. É diálogo amistoso, frutífero e inadiável sobre a compreensão e prática inegável dos ensinamentos do Cristo como verdade absoluta, sim. Verdade sobre o Evangelho, a boa nova, a existência de um Deus real, um Deus e como comungar com Ele sem dogmas, sem rituais. Jesus disse: não amarás mais a Deus nas sinagogas, mas sim em espírito e verdade. A religiosidade tradicional no planeta Terra foi tão rasa até hoje, tão rasa. A coisa foi tão fraca que virou uma fé de fundo emocional. Quando a gente fala aqui de prática inegável dos ensinamentos do Cristo, a totalidade das pessoas não tem a menor noção do que é essa prática. E o autor Joel Goldsmith nos traz essa prática com detalhes inegáveis, detalhes preciosos, detalhes que renovam o nosso modo de viver a cada dia, detalhes que tornam a leitura da obra de Joel um banquete, gente, um banquete. Eu sei porque isso tem sido assim para mim há 7 anos e tem sido assim para todos os pacientes e alunos para os quais eu dou acompanhamento. Pela audiência do YouTube eu não sei qual é a dedicação de vocês, né? Então não tem como responder por vocês. Então quando se fala de prática do Cristo, prática de ensinamentos do Cristo, olha, as igrejas que me desculpem, mas eles não têm a menor noção do que é isso. Se eles começarem a ler Joel, cai o queixo, cai de costa. Acho que tem gente que até desmaia. Vocês conhecem minha história de boêmio e revoltado. Com certeza, um pouco da minha história vocês conhecem. Vocês ainda não conhecem tudo. Um dia vocês vão conhecer. Mas ainda assim, honesto e trabalhador, buscador da verdade, que chegou ao mais fundo poço que tive a oportunidade de testemunhar na vida, o inferno da alma, a esquizofrenia consciente. O que é uma esquizofrenia consciente? O camarada enlouquecer completamente por causa de conflitos religiosos e por trás daquela loucura absurda, ainda estar consciente de que tinha que ter uma saída, tinha que ter uma solução, tinha que ter Deus em algum lugar, porque eu estava no vale da sombra da morte. Tive muitos problemas na minha vida, busquei igrejas, terapias, religiões, misticismos, esoterismos, técnicas, poderes da mente, terapias. Que fracasso! Que lição maravilhosa tive em minha vida em descobrir que o ser humano é um fracasso, que o ego é um fracasso, mas que existe uma presença em nós mais perto que o ar que respiramos. E que esta presença é Cristo em nós. Não é o Jesus da Silva, não. É o Cristo que ele prometeu para nós, é o Deus vivo que habita o interior do nosso ser, e nós não conhecemos isso. Não a pessoa de Jesus, mas o Espírito do qual ele tomou ciência, o Cristo interno. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, e esta palavra era a voz de Deus nele. Este Espírito invisível que é a vida de cada um de nós. A lição e as palavras que ele disse. A lição e as palavras
a lição e as palavras dele, que disse: se eu não for, o Consolador não virá até vós. O que ele estava querendo dizer com isso? Se eu não queimar o chão, se eu não puxar o carro, vocês não vão praticar, vocês não vão entender, vocês não vão descobrir o que eu descobri. Por isso que eu não vou ficar aqui, vou embora. Vocês se virem aí com os meus ensinamentos. Descubram quem que é esse Cristo. O reino está dentro de vós. Então por isso que ele disse, né? Se eu não for, o Consolador não virá até vós. Que o Consolador é a presença que se manifesta de dentro em cada um, pela prática persistente do aprofundamento consciente da presença de Deus, e não de uma fezinha meia boca. Fé, gente, não é só acreditar, certo? A fé deve ser transformada em sabedoria, por estudo, dedicação e meditação contemplativa, para se tornar graça, harmonia, co-criador consciente, aquele que dá o testemunho. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá até vós. Eu e o Pai somos um, e vós sois deuses. Se ele disse isso é porque nós e o Pai também somos um. Só que nós não somos um com o Pai se nós não sairmos da condição de criatura humana que acredita no bem e no mal, para sermos filhos de Deus que renasce pelo Espírito, pela vivência na consciência de um poder e uma presença. E nessa presença não tem diabo. Sinto muito. O diabo faz parte da crença humana dual. É preciso ir acima disso. Eu e o Pai somos um, e vós sois deuses. Portanto, nós e o Pai também somos um. Ele, o Cristo, está conosco agora, mas não é entendido, e sim negado constantemente. E aí está o anticristo. A negação do Cristo interno como um poder que não se opõe ao mal e ainda ora pelos inimigos e dá testemunho da verdade. Isto é ecumenismo, pois negamos o Cristo sempre que idolatramos dois poderes, o bem e o mal, sempre que idolatramos algo externo, certo? Se o reino de Deus não for compreendido internamente, é idolatria, e aí a casa cai. E somente quando assumirmos este Cristo interno e aprendemos a viver um constante e aprimorado aprendizado na palavra da verdade, um poder, é que começamos o nosso renascimento pelo Espírito em vida. Nunca me considerei ganancioso, mas sim tive e tenho ambição por Deus. Se o homem não ambicionar Deus, ele não terá valor espiritual em sua existência terrena, e isto me acompanha desde os 3 anos de idade. Tentei negar, tentei reprimir, condicionado pelo materialismo e pelas informações incompletas que colhia dos caminhos que trilhei. Espiritismo, respeito muito, mas que conformismo. Ali não existe a palavra de Deus, mas apenas uma importante parte deste processo, que é o conhecimento de que existem sim almas, muitas almas desencarnadas, perdidas no espaço, porque não encontraram Deus em vida. Mas o Espiritismo precisa abrir seus olhos e seus ouvidos para o estudo metafísico da palavra de Deus. Então aí sim, a obra de Kardec terá valido alguma coisa. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus. E não adianta católicos e evangélicos acirrarem esta luta, porque eu disse a palavra Espiritismo. Se tem luta, não tem Cristo. A luta não é nossa, é de Deus, e não há luta alguma. Orai pelos inimigos. Então essa guerrinha de católico, evangélico e kardecista não vai levar a gente a lugar nenhum. Todos aqueles que defenderem minha verdade serão perseguidos e caluniados. Por quem? Esta é a última frase do Sermão da Montanha. O que o Jesus quis dizer com esta última frase do Sermão da Montanha? Todos aqueles que defenderem essa verdade serão perseguidos e caluniados, certo? Porque isto é verdade. E agora a maioria dos religiosos vai negar isso daqui. Aí eles vão perseguir quem estiver falando a verdade. Agora não dá mais, né? Não dá para pôr mais ninguém na fogueira.
Todos aqueles que defenderem minha verdade serão perseguidos e caluniados. Por quem? Por escribas e fariseus. Quem que são escribas e fariseus? Os senhores do 10 mandamentos, da visão material da vida. Aqui é vida material, vida espiritual do lado de lá. Só o Jesus que já morreu 2000 anos atrás salva. Jesus é onipresente. Jesus é Cristo onipresente. É sinônimo de onipresença. Mas se Jesus, sabendo disso, foi em frente, por que nós não podemos ir? Pois ele mesmo foi acusado de ter parte com o demônio, não é mesmo? Alguns ministros conhecem a verdade, mas são poucos, mais que poucos. Outros se arrogam de conhecê-la e lutam contra o diabo todos os dias. Existe um diabo, sim, e é a mente humana, condicionada na luta do bem e do mal, que alimenta sua alma todos os dias com o fruto proibido, o conhecimento do bem e do mal. O filho pródigo volta para a casa do pai, o templo de sua própria consciência, seu corpo, o templo do espírito, a verdadeira igreja, a casa de Deus. A casa de Deus não tem paredes, é feita do espírito que se torna carne, mas ainda é o espírito. Quando se torna astuto como a serpente, mas sem malícia como as pombas. E aqui está o tal do Santo Graal, o corpo humano e a consciência humana. E aqui está o tal do Santo Graal, o corpo humano e a consciência humana, preenchidos pela verdade e pelo Espírito. E isto é um trabalho diário, sem fim, mas sem cansaço ou desânimo, pois não é feito por nós mesmos, mas pelo Pai em nós. Nós mesmos nada podemos. Aquela historinha, né? Não é possível colocar vinho novo em odres velhos. Não é possível colocar o vinho da presença, onipresente, dentro de barris azedos de vinho antigo. Se puser o vinho ali, estraga. Então, se a pessoa não fizer um esvaziamento de si, uma morte do ego para aprender a viver na presença, não tem presença de Deus e não tem testemunho. Podemos sim ser soldados do Cristo e sentinelas de nossa alma, mas este soldado jamais tira a espada da bainha e levanta seus irmãos, pois aprende a reconhecer o próprio Cristo no silêncio e no secreto, até mesmo nos inimigos, até mesmo nos que professam outras crenças, pois ele não disse: se negares um pão a um mendigo, é a mim que negares. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos reconhecer Cristo em tudo e em todos. E para aqueles que já estão na prática, enquanto vocês estiverem em lutas domésticas, em defesas vigorosas do seu ponto de vista, criando desarmonia, briga e discussão, a prática não saiu do 0,001. Lendo Joel, isso é superado, isso é sublimado, isso é compreendido, a sombra é trabalhada. Eu compreendo, gente, eu compreendo a dificuldade que é entender essa questão de trabalho com a sombra, mas vocês têm que se virar, né? Vocês têm que se virar, vocês têm que estudar o material que está sendo indicado, procurar, ir atrás, aprofundar, usar todo o tempo livre possível, levar uma vida humana normal, de trabalho, progresso, relacionamentos e diversões, mas usar o máximo do tempo livre para estudo descomunal de Joel Goldsmith. Senão não entende nada. Se não existem culpados diante da visão espiritual verdadeira ou diante de Deus, existe sim responsáveis omissos, inescrupulosos, gananciosos. Nos níveis mais baixos da liderança religiosa, apenas ignorantes. Nos níveis mais altos, astutos jogos de interesse para manter as aparências e a falta de comprometimento com a verdade sobre Deus ou os ensinamentos do Mestre, porque os ensinamentos do Mestre estão na prática da presença de Joel Goldsmith, e isso nos livra da crença no bem e no mal, da crença no capeta e no diabo, e da necessidade de culpar os políticos, a sociedade e o próximo. A responsabilidade é total pelo estabelecimento da presença dentro da consciência do indivíduo.
O foco desta aula trata do verdadeiro ecumenismo e não conceitos medíocres que têm sido abordados por alguns religiosos que tentam falar do assunto para a massa. A massa, infelizmente, não tem sede por cultura e muito menos sede pela verdade sobre Deus. O que há é um conformismo da fé num Deus externo, um Papai Noel. Pois assim continuamos pecadores eternos, desviados da verdade, porque acreditamos ou nos ensinaram a acreditar no bem e no mal, acreditando que Jesus já nos salvou e assim nos isentando da necessidade, da responsabilidade por essa transformação interna, pois esta transformação dá trabalho, e só de ouvir esta palavra trabalho, os acomodados da fé em um Jesus que já nos salvou batem em retirada e viram as costas ao assunto, porque se ouvirem a lógica da verdade sobre o Espírito, a razão falará mais alto em suas consciências e eles terão que negar com mais força ainda. E como o diabo foge da cruz, estes correm como covardes, pois é mais fácil negar, não é mesmo? Não é possível que seja assim, não é possível que isso seja verdade, é o que eles vão dizer, e vão correr como o diabo corre da cruz. É o próprio diabo correndo da cruz, não querer entender onipresença, onipotência e onisciência através dos ensinamentos de Joel Goldsmith. Algumas das aulas de Joel estarão indicadas na descrição deste vídeo. E teremos novamente aqui também o link da nuvem com os livros PDFs gratuitos de Joel. Isso enquanto não houver uma editora que abraçar um projeto para publicar no português todos os livros do Joel. Por enquanto são traduções independentes, a maioria feitas graciosamente, com muita dedicação e amor, pelo senhor Jean Carlos. Muito obrigado, senhor Jean Carlos, por nos disponibilizar obras do Joel em português que nós não tínhamos. Seu trabalho é muito importante. Como também é muito importante o trabalho do Regis Brother. O canal dele no YouTube é Regis Brother, tudo junto, com 2 Gs, Regis Brother. Ele coloca legendas em áudios originais do Joel. E temos um canal mais importante ainda, que é o canal da senhora Rosilda Rocha. O canal da Rosilda é o canal O Caminho Infinito em português. Ela traduz aulas inteiras do Joel para o português. Ela traduz as aulas para o português. Aos 17 minutos da última aula que eu gravei, a aula Um Presente de Natal, está lá no canal, eu disse uma coisa que eu quero avaliar aqui. Mais uma vez deixemos bem claro, não estamos metendo pau em religiões. Enquanto houver luta religiosa, enquanto houver arrogância religiosa e disputa de ego entre líderes religiosos, enquanto houver ignorância sobre princípios espirituais, não haverá ecumenismo verdadeiro no planeta Terra. Ecumenismo não é transformar, eu disse isso na aula 18, presente de Natal, aos 17 minutos. Ecumenismo não é transformar todas as religiões numa só. E todo mundo entender este assunto aqui da noite para o dia. Vai demorar décadas para o planeta entender isso. Mas vamos entender princípios espirituais e que eles sejam ecumênicos. Princípios espirituais não é nada conformista para esperar a morte, esperar outra vida para descer de novo no parquinho de diversões. Porque a maioria do povo espírita pensa isso, não, é assim mesmo, desencarna, é assim mesmo, demora, a gente vai e volta. Aqui, princípios espirituais não é nada conformista para esperar a morte, como pensam os religiosos dogmáticos. Esperar outra vida para descer no parquinho de diversões, como pensam a maioria dos espíritas. Rezas, simpatias, correntes, novenas, terços e rituais,
tudo isso não chega nem perto do que sejam princípios espirituais, né? A maioria dos religiosos que tem essas crenças espera o reino dos céus para depois da morte, ou depois de uma vida medíocre e conformada em uma fé que não estudou e não aprendeu nada sobre Deus ou sobre princípios espirituais. Mais uma vez eu digo, leiam Joel Goldsmith. Eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu vou ler a parte de trás deste livro, chama As Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith, um dos 20 livros. Ele tem 30 livros, aproximadamente. Nem todos estão traduzidos para o português. Nós temos na nuvem, no momento, aproximadamente 20 livros do Joel no português. Dentro da nuvem, que o link está na descrição desta aula. Eu vou ler a parte de trás desse livro, As Palavras do Mestre. As Palavras do Mestre, Joel Goldsmith. Agora é muito importante. Grande parte do mundo fracassou na leitura da Bíblia, por lê-la tendo em vista apenas seus aspectos históricos e literários. Mas quando o caráter espiritual de seus ensinamentos é reconhecido, descobrimos que ela está repleta do começo ao fim do verdadeiro pão da vida, da verdadeira água e do verdadeiro vinho. A Bíblia está repleta de verdades metafísicas, só que é dificílimo enxergar isso lá. Agora, o Joel traz isso de forma maravilhosa e fantástica em suas obras. Leiam que vocês vão entender. Continuando aqui ele. O propósito de nosso trabalho é revelar nossa verdadeira identidade como espírito, como Deus manifestado, como vida que se expressa individualmente em tudo. Nosso objetivo fundamental é revelar Deus como ser individual, revelar que não há Deus em um homem, mas que há apenas Deus, que se manifesta individualmente, como você e como eu. Só que não é só saber dessa frase, então eu já sou Deus, então está tudo certo. Nós não somos Deus. Quando nós começamos a renascer pelo Espírito, nós somos filhos de Deus e um com o Pai, como Jesus era. Apenas isso. E então começa-se a ver o efeito do conhecimento dessa prática, como graça, benesse, cura, etc. Prosperidade. O objetivo deste trabalho é tornar Deus real, tão real para você e para mim, como ele foi para Abraão e para Jacó, para Moisés. Olha a importância disso, gente. O objetivo desse trabalho é tornar Deus real, tão real para você e para mim, como ele foi para Abraão, para Jacó e para Moisés. Não encontraremos Deus em livros, não o encontraremos em igrejas. Livros e igrejas são apenas vias de acesso que possibilitam a abertura da nossa consciência ao influxo de Deus. É necessário abrir a consciência. E para isso, precisa muito mais, mas muito mais do que simplesmente frequentar uma igreja. Sinto muito. Se há alguma esperança para nós como indivíduos, esta terá de ser encontrada na mensagem e na missão do Mestre. Devemos aceitar as palavras do Mestre, não como um ensinamento às pessoas que viveram há 2000 anos, mas como um princípio de vida que podemos seguir hoje. Dando sequência aqui para chegarmos ao final desta aula. Princípios espirituais não são modelos humanos de pensamento para uma vida apenas moralmente melhor. Princípios espirituais não são os 10 mandamentos. Não são poucas palavras ou pensamentos que gravemos na mente e que usemos como amuleto, ou pior, como muleta em nosso dia a dia. Isso não é orar e vigiar. Ou padre ou bispo, eu não sei o que ele é, o Walter McAllister, assista um vídeo no YouTube, o que é ecumenismo nos dias de hoje. Quem quiser assistir, procure no YouTube agora
e depois dê continuidade a esta aula. Será importante para entender o verdadeiro sentido de ecumenismo. Não é que ele está falando o verdadeiro sentido de ecumenismo, não. O que ele está falando lá, ele acha que está certo, mas ele também está errado. Este sentido verdadeiro não é o que este senhor prega de forma dogmática, tribalista, ou seja, de caráter exclusivo dos grupos que se dizem cristãos, mas se consideram grupos isolados e, portanto, detentores do tal ecumenismo cristão. O verdadeiro ecumenismo não é apenas cristão, pois isso geraria exclusão, diferenciação e, portanto, julgamento. E mesmo os ditos cristãos não sabem nada sobre ser cristãos, senão não seriam nem dogmáticos, nem tribalistas, ou seja, grupais, pois não se preocupariam em julgar e selecionar quem ou o que pode ser ecumênico. Estariam sim preocupados muito mais em dar testemunho da verdade do que ensinar a verdade e querer que outros engulam goela abaixo. Cristãos têm que estar preocupados em aprofundamento da consciência sobre a presença de Deus. Para dar testemunho, temos que sair de meras palavras professadas nas igrejas. Ser cristão está muito acima de acreditar em um Jesus, muito acima disso, porque a crença num Jesus isolado que salva a todos não foi o que ele ensinou, e foi tudo entendido completamente do avesso. Eu não posso ser omisso e pôr panos quentes para falar deste assunto, senão estaria sendo conivente com essa mediocridade dita cristã, mas que vai contra os ensinamentos do Mestre Jesus. E meu trabalho é que isso seja compreendido, divulgado e, se necessário, até polemizado. Mas a verdade não pode mais continuar afundada neste mar de lama dogmática ou preconceituosa. Uso o ponto de vista desse senhor para exemplificar como essa distorcida Uso o ponto de vista deste senhor para exemplificar como está distorcida a visão religiosa sobre ecumenismo. Sim, só o Filho de Deus salva, só o Cristo salva, como disse esse senhor, estou concordando com ele. Mas digo claramente, só o Cristo levantado em nós, assim nos tornamos filhos de Deus e não apenas criaturas de Deus. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Leiam e estudem Joel S. Goldsmith, o maior pastor, o maior ministro, o maior místico e o maior metafísico dos últimos 500 anos. E muitos ditos cristãos cairão de joelhos e de prantos ou até de costas ao reconhecerem onde estavam errando em sua fé. Eu já me considerei o maior dos pecadores, e em uma época em minha vida que para mim só restava a morte e o inferno. O tormento foi inenarrável, mas ainda assim resisti bravamente à tentação do suicídio, pois eu preferi a angústia sem fim, até que a morte me levasse, do que abandonar covardemente a vida. E tudo isto não foi em vão, porque, perdido na fé, ainda 12 anos após esta descida ao inferno, no vale da sombra da morte, eu voltei das sombras e encontrei a luz, ou pelo menos o primeiro raio dela, que é o que me mantém e me sustenta, nas obras de Joel Goldsmith, e eu não vou parar. Agora nós vamos brevemente analisar a expressão ecumenismo na versão Wikipédia e terminar de polir esta aula. Vamos analisar
o que diz a palavra ecumenismo no Google, no Wikipédia, para dar um arremate, uma polida, né? Um brilho extra nesta aula. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ecumenismo, Wikipédia, no Google. É o processo de busca unitário. Se é um processo de busca unitário, não pode haver exclusão. O termo ecumênico provém da palavra grega oikoumene, significa mundo habitado. Mundo de Deus habitado é o mundo ecumênico. No sentido mais restrito, emprega-se o termo para os esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs. Ou seja, num termo mais restrito, emprega-se para os esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs. As igrejas cristãs podem continuar cada uma com a sua bandeirinha, não tem problema nenhum, mas se elas não professarem, não compreenderem e não disseminarem entre seus fiéis verdades de princípios espirituais, o mundo está indo para o buraco. Porque não existem essa verdade sobre esses princípios explicada com a categoria, riqueza, profundidade, como está nas obras de Joel Goldsmith. Gente, ou eu fiquei completamente louco e maluco de defender o Joel como eu defendo, ou eu estou certo. Chequem vocês, deem uma olhada, leiam algumas obras do Joel antes de me criticar, antes de me condenar. O dicionário Aurélio, aqui, ó, num sentido lato, retornando aqui, ó, num sentido lato, lato é latino, certo? Pode designar a busca da unidade entre religiões. Unidade é concórdia de princípios e não que todas vão tornar uma só. O dicionário Aurélio define ecumenismo como movimento que visa a unificação das igrejas cristãs, católica, ortodoxa, luterana, anglicana e protestante. Essa união não é uma amizade não, gente. Essa união é uma compreensão delas todas em princípios espirituais mais profundos, certo? Mais verdadeiros, e não apenas palavras. A definição eclesiástica mais abrangente diz que é a aproximação, a cooperação, a busca fraterna da superação das divisões entre as diferentes igrejas cristãs. E nós não estamos vendo isso ainda. Do ponto de vista do cristianismo, pode-se dizer que ecumenismo é um movimento entre diversas denominações cristãs na busca do diálogo e cooperação comum, buscando superar diferenças históricas e culturais, a partir de uma reconciliação cristã que aceite a diversidade entre igrejas. Olha aqui, ó. É o diálogo e cooperação comum, buscando superar diferenças históricas e culturais. Gente, para superar diferenças históricas e culturais, tem que ter ponto de vista filosófico, lógico, científico e conhecimento aprofundado da verdade, de princípios espirituais. E não de verdades rasas sobre interpretações equivocadas da Bíblia. Ó. A partir de uma reconciliação cristã que aceite a diversidade entre as igrejas. Segundo a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o termo ecumênico quer representar que a Igreja do Cristo vai além das diferenças geográficas, culturais e políticas entre diversas igrejas. Nos ambientes cristãos, a relação com outras religiões costuma denominar-se diálogo interreligioso. Isso é o que está como ecumenismo no Wikipédia. É o processo da busca unitário. O termo ecumênico provém da palavra oikumene, que significa mundo habitado. Chegamos ao fim dessa aula, nem foi tão longa,
quanto eu achei que ela poderia ser. E eu quero dizer que os maiores frutos deste trabalho de a psicanálise da alma, desmistificando a mecânica quântica, na divulgação das obras de Joel, virá em 5, 10 ou 15 anos, daí para frente. Não vai ser agora. Tem pouca gente entendendo o assunto. Ninguém conhece ainda o canal do Caminho Infinito em português. Quase ninguém conhece o canal do Regis. Tem ali mais ou menos 10 mil inscritos em cada um. Tem 18 mil inscritos na data de hoje no canal da Psicanálise da Alma. Só uns 3 mil visualizam frequentemente os vídeos. E eu nem posso garantir que esses 3 mil estejam entendendo de forma dedicada. Porque se não estudar de forma dedicada, não há um aprofundamento da verdade e uma libertação do sofrimento. Porque eu percebo o trabalho que dá para desenvolver este acompanhamento e aprimoramento com os pacientes no individual, no chamado de vídeo. Mas é um trabalho válido, é um trabalho que me dá muita alegria e muito prazer, porque com toda a paciência do mundo eu acompanho os estudos do entendimento sobre princípios de mecânica quântica, sobre elaboração de trabalho com as sombras, que é conhecimento do ego, superego, sombra e feridas do ego. E aí, quando o paciente está preparado, ele se torna um aluno, pois ele já vai estudando as obras de Joel por indicação e orientação minha. E nós passamos a aprimorar este conhecimento dentro do atendimento individual. Agora, eu digo e repito, é totalmente possível fazer isso de forma autodidata, mas requer um esforço cavalar, descomunal, dedicação total. Porque até quando vocês vão permitir que o sofrimento, a falta, a carência, a apatia e uma vida sem graça tome conta da vida de vocês? Lembrando, as aulas da classe privativa número 1 em São Paulo, Estudos Profundos de O Caminho Infinito, serão lançadas em breve no canal, no site psicanalisedalma.com. O link já estará na descrição do vídeo, mas o site só estará no ar daqui um mês e meio, tá certo? Informações para o atendimento presencial via chamada de vídeo para qualquer localidade. Informações para o atendimento via chamada de vídeo para qualquer localidade em A Psicanálise da Alma. E o atendimento presencial em São Paulo, quando for o caso, estarão os telefones aqui na descrição do vídeo. Também estará o telefone da senhorita Samira para as inscrições para a sala privativa, a classe privativa número 1 de A Psicanálise da Alma. O novo local será na Lapa, em São Paulo. É um lugar melhor, mais confortável do que nós estávamos antes. Nós temos extrema gratidão pela pessoa que cedeu o local anterior para nós, mas agora nós já estamos em condição de bancar o novo local, certo? Então, os interessados na classe privativa, entrem em contato com Samira. Nesse novo local, o acesso é melhor, é do lado da linha do trem, com acesso ao metrô rapidamente. Estacionamento conveniado no local e um lugar muito mais confortável. Deixo aqui meu sincero e carinhoso: estudem Joel Goldsmith, compreendam o que é meditação contemplativa. Não é possível que a pessoa, vendo áudios, aulas do Joel, os meus comentários, meu comentário é uma ajudinha, gente, eu já disse isso. Ler os livros do Joel é muito mais importante que as minhas aulas. Escutar os áudios da aula do Joel no canal do Caminho Infinito em Português é muito mais importante que as minhas aulas. Muito mais. Na próxima aula de A Data Limite à Série, provavelmente, eu não sei ainda se nós vamos falar da carta de Joel a seu filho Sami, ou se o tema será o Espiritismo e Kardec. Eu vou dar um foco nisso daí. Tá certo? Nós vamos ter aí, acredito que nem 10 aulas vai dar essa data limite à série, porque em seguida, nós vamos entrar com aulas mais curtas e objetivas de uma série Verdades Metafísicas, por Joel Goldsmith. Um grande abraço a todos,
Sigam dedicadamente estudando, aprendendo, reinterpretando as aparências. Aqueles que já estiverem há algum tempo no canal, assistam a algumas aulas anteriores. Aqueles que já estiverem entrado pelo Joel, assistam a algumas aulas, porque eu tenho percebido isso nos pacientes. Tem pacientes fazendo comentários que eles dizem assim: Sandro, eu não sabia da tamanha importância do trabalho de conhecer Joel. Eu não sabia. Agora eu vejo o quanto que você é dedicado, o quanto você se entrega e se dedica em fazer essas aulas e esses comentários com essa força e energia que você emprega. Porque eles começam a estudar, depois vai lá, reassiste algumas aulas e fala: meu Deus, o que é que está sendo revelado aqui para nós? E eu sou grande coisa? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu faço aquilo que essa verdade me moveu a fazer, pois isso é incontrolável. Tá certo? Um abraço, até a próxima. Sabemos que é com a chegada desse mestre, que na realidade está retornando, porque ele já esteve aqui antes, que começará uma transformação geral na humanidade, e não somente nos indivíduos que se esforçam para isso. Pé na terra, pensamento na lua. O que será o amor se não o que acredito? Primeiro o sentimento, depois o pensamento. Co-criar, interagir, presente no destino. Dos monges do Tibete a Jesus de Nazaré. Força única é a fé, mova-me, mova-se. Ragamuffin pela paz, o mundo sofre demais. Pelo ego aqui jaz o planeta, uma terra. Gaia, faia, reze pra que o mundo em si caia, pois ele voltará. Gaia, faia, luz que afasta o mal e acende a alma. Vive ao respirar. E à medida que a luz vai se fazendo em nossas consciências, grandes sóis começam a se aproximar e a se manifestar para a humanidade. A cada guerra que deixa de acontecer aqui neste mundo, o espírito de fraternidade vai permeando sempre mais nossas consciências. Eu sei que posso iluminar, eu sei que posso transgredir, no caminho do bem unir as vidas. Por mais que tentem me parar, por mais que tentem me impedir, sou filho do Criador. Não tema a maldade do homem, não. Espero que um dia encontrem verdade divina da fonte. Oi, na, na, na. Eu vejo um novo horizonte, mais sincero do que eu vi ontem. Traz bons ventos pra seguir adiante. Eu só peço a luz que me eleva. Deixe-me ser o bem, não querer pra ninguém o que eu não quero pra mim. Lua cheia clarear, uma só pra viver. Eu vim pra eternizar e ser o que eu nasci pra ser. Eu sei que posso iluminar, eu sei que posso transgredir,